Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, boa tarde, Amazonas, boa tarde, Manaus. Nós estamos ao vivo aqui pelos estúdios A da Band Amazonas para todo o interior do estado e, é claro, os municípios que compõem a região metropolitana da nossa querida Manaus. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado a você, amigo, que acompanha há quase 15 anos o programa da nossa gente. O programa este foi criado com muito carinho. Foi exatamente pensando em você que a Band Amazonas, que o Câmera 13 está na sua comunidade, na sua cidade, aí na sua casa, enfim, onde quer que você esteja recebendo o sinal da Band Amazonas, o nosso muito obrigado por tudo durante todo esse tempo. Bom, hoje uma terça-feira muito bonita, uma terça-feira de você agradar ao nosso grande Criador do Universo. Eu te pergunto, como todos os dias, na abertura dos programas, hoje você já teve a oportunidade de falar com Deus? Ainda não? Então é hora de você parar do que está fazendo nesse momento, fechar os olhos, se você está num coletivo, no seu trabalho, nas ruas, onde quer que esteja. Agradeça a Deus nesse momento por mais essa oportunidade que Ele nos proporciona. Pela vida, pelo ar, pelo alimento, pela saúde, pela linda família que você tem, pelo teu trabalho e pelo pão de cada dia. Vamos agradecer ao nosso grande Criador do Universo por todas as maravilhas, as conquistas. Enfim, agradeça a Ele, converse com Deus. É muito bom poder entregar a nossa vida a Ele, pedir perdão aos amigos, pedir perdão por todas as nossas falhas. Faça isso nesse momento. E hoje, meu querido PC, é uma terça-feira super legal. E é dia de quê? Hoje é dia de você viver a vida da melhor maneira possível, no seu trabalho, com o seu amigo. Vamos comemorar e vamos celebrar a vida. E hoje, no segundo bloco do nosso programa, nós teremos a participação da fonoaudióloga, a doutora Regina Pinheiro, que vai estar aqui falando exatamente das dificuldades que nós temos para se comunicar. Por exemplo, você que tem problema na hora de tomar aquela água gelada, se alimentar direito, principalmente os idosos, os nossos amigos da terceira idade, vão ter a oportunidade a partir de agora de enviar suas perguntas através das redes sociais, onde no segundo bloco a doutora Regina vai estar explicando de que forma você deve falar, se comunicar normalmente sem ter nenhum problema. Tudo isso aqui dentro do programa da nossa gente. E é claro que hoje nós queremos também parabenizar você que está aniversariando em qualquer parte desse Amazonas, enfim, as nossas 1001 parabenizações. E nesse período do ano, meu querido Júlio César, onde a temperatura é muito alta, o Câmera 13 foi às ruas de Manaus através da repórter Socorro Vilaço, onde preparamos assim uma matéria com relação aos cuidados que você deve ter com sua saúde, principalmente ao consumir líquido. Você tem que consumir bastante líquido nessa temperatura altíssima na capital do estado. Você quer saber como? Detalhes da matéria de Socorro Vilaço. Nesta época do ano, em que o calor está batendo o teto dos 40 graus, nada melhor que a água para regular as funções biológicas e fisiológicas do nosso corpo. Antes de tudo, é sempre bom lembrar que sem água não haveria vida em nosso planeta. Ela é de extrema importância para a vida de todos os seres vivos que habitam a Terra. A água, ela, principalmente no verão, né, temos que consumir ela bastante, né, serve para hidratar, né, hidrata o corpo, a pele, bom para a saúde, né? Embora este recurso seja encontrado em abundância em nosso planeta, cerca de 70% da superfície é composta por água. Somente 4% da água é doce, ou seja, própria para o consumo. Quando uma pessoa deixa de beber água, o seu corpo fica desidratado, apresenta menor volume de sangue que o normal, o que acaba atrapalhando o funcionamento do coração. A falta de água pode causar fraqueza, tontura, dor de cabeça, fadiga e, se for muito prolongada, a morte. A água tem uma importância fundamental realmente para o ser humano, em todas as fases da vida, né? É bem importante. Ela também contribui para eliminar toxinas através do suor. Você vê uma pessoa que pratica uma atividade física, ela faz bastante exercício, transpira muito, então a necessidade de hidratação dela, de beber água, é muito maior do que uma pessoa que é sedentária, que passa o dia todo numa sala com ar-condicionado.
não significa que essa pessoa também não deve se hidratar, né? E também a gente tem que ter cautela em excessos. Então, nada de excessos. Às vezes a pessoa pensa para beber muita água, então eu vou beber bastante água, 20 litros, por exemplo. Prejudica também o organismo, né? Então, muitas vezes, a gente pede um exame de bioimpedância e esse exame a gente consegue sinalizar quando o indivíduo tem ou não retenção de líquido. Porque muitos pacientes, às vezes, eles ficam inchados com retenção de líquido, porque é o excesso do sal e o pouco consumo de água, né? Porque essa água não consegue excretar, não é hidratado o corpo, então começa a reter. Então, a água, mais uma vez, é muito importante, é fundamental. Porém, está havendo um grande desperdício desse recurso natural. Portanto, combater o desperdício de água é uma tarefa não só do cidadão em seu uso doméstico, e sim de todos nós. Economizar água para que não falte no futuro é o grande desafio ambiental neste milênio, levando em conta que a população mundial atual é de 7 bilhões de habitantes e continua crescendo. É de fundamental importância que o ser humano busque formas de usar a água de maneira inteligente e racional. Parabéns aí, Socorro Vilaço, pela excelente matéria, dando assim a dica de como você deve aproveitar, consumir bastante líquido devido a esse forte calor que faz não só na capital do estado, mas em todo o interior. A gente viu com mais imagens aqui de pessoas na praia. Além de você se hidratar, tomando bastante líquido, é bom que você possa vir usar protetor solar. Exatamente, você vai ter uma vida sempre muito legal, tá bom? Parabéns, então, consumir muito líquido. É engraçado, Socorro, chega aqui comigo, meu querido, é que a Socorro na matéria fala que apesar de a gente ter bastante água com abundância em toda a nossa cidade de Manaus, dos rios, lagos, igarapés e igapós, dentro da capital do estado, as pessoas não têm sequer um copo de água para matar a sede devido à falta de responsabilidade da empresa Manaus Ambiental, que não responde com aquilo que a população espera diariamente. A conta chega nas residências, mas a água que é bom, essa aí não chega nunca. Agora fica também uma dica: vamos evitar o desperdício desse líquido tão precioso e principalmente vamos evitar assim a poluição não só dos rios, das águas, mas do meio ambiente, tá bom? A nossa querida natureza vai agradecer. Bem, minha gente, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas não esqueça que daqui a pouquinho nós temos uma entrevista com a fonoaudióloga, a doutora Regina Pinheiro, que já está em nossos estúdios, que vai falar como você tem que se alimentar, comer, mastigar, beber aquela água, se comunicar, enfim, participe com a gente, manda sua pergunta para ela, já, não saia daí. Muito bem, nós estamos de volta com essa segunda parte do Câmera 13, o programa da nossa gente, aqui pelos estúdios da Band Amazonas. Né? Muito obrigado pelo seu carinho, abraçando todos os nossos amigos telespectadores das zonas norte, leste, sul, você, meu amigo, das cidades que compõem a região metropolitana de Manaus, você dos municípios mais longínquos desse nosso querido Amazonas, o nosso muito obrigado pelo seu carinho. Bem, minha gente, o repórter Gerson Guerra, ele foi cobrir uma palestra onde teve uma palestra em homenagem aos 10 anos da Lei Maria da Penha. Lei essa que foi criada para beneficiar principalmente aquelas mulheres que foram agredidas e são agredidas diariamente. Agressões essas que acontecem, na maioria das vezes, dentro da própria casa. E é com o repórter Gerson Guerra que a gente vai saber mais detalhes sobre essa palestra dos 10 anos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha está completando 10 anos de vigência em todo o Brasil e o anexo da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher aqui na Cidade de Deus, juntamente com o projeto Ame a Vida, estão promovendo palestras aqui no auditório da 13ª SICOM.
A abertura da campanha com o título Compromisso e Atitude foi realizada com a presença de representantes de entidades, órgãos da esfera municipal, estadual, além de moradores da Zona Norte. Além das palestras, foram colocadas em exposição fotografias de mulheres que já sofreram com a violência doméstica e tiveram coragem de denunciar e hoje voltaram a sorrir. Ana Clébia se sente feliz e tomou a iniciativa de procurar ajuda. Ela conta um pouco da sua história. Eu tive um problema com o meu ex-parceiro, né? E eu vim na delegacia e a doutora Débora me acolheu muito bem e eu entrei no projeto A Minha Vida. Hoje em dia, as mulheres estão denunciando mais. As palestras e a exposição servem para estimular a mulher que é violentada a ficar informada sobre os direitos que possui. A secretária executiva de Políticas para as Mulheres do Estado ressaltou a importância do evento e a diminuição dos casos de violência contra a mulher. Em relação ao ano passado e esse ano, a diminuição de 63% de ocorrências de violência contra a mulher. A gente sabe que a Zona Norte é hoje uma das zonas que mais demandam a situação de violência contra a mulher, nas suas várias formas de violência. E o trabalho que tem sido feito com a 13ª SICOM, com a Delegacia da Mulher e o projeto A Minha Vida, hoje aqui presente nessa exposição, conseguiu diminuir esses níveis de ocorrência. Essa parceria deu muito certo e nós vemos que deu tão certo que as fotos que estão sendo expostas, vemos mulheres felizes por ter saído totalmente do ciclo da violência doméstica e da dependência masculina. O evento vai até o dia 17 desse mês. Então, parabéns aí ao companheiro Gerson Kerr, que acompanhou essa palestra da criação dos 10 anos da Lei Maria da Penha, aliás, que está beneficiando todas as mulheres que merecem todo respeito e nossa consideração. Bom, e nesse momento já está aqui em nossos estúdios a doutora Regina Pinheiro, né? Ela que veio participar de uma entrevista e desde já, doutora, muito obrigado por ter aceito o convite da produção do nosso programa. Sinta-se em casa e é claro que o Câmara 13, a partir de agora, faz parte da sua vida profissional também. Muito obrigada, eu agradeço muito. Desde o início, né, da nossa trajetória como fono, a gente tem o Câmara 13 com muito carinho. Que legal, né? Bom, doutora, a gente vai começar o seguinte. Olha, os fonoaudiólogos são parte fundamental no tratamento de idosos com afecções dos aparelhos auditivos, fonador e mesmo alimentar, né? Mas muitos dos problemas são dos idosos que residem, têm dificuldades de ouvir e até mesmo se comunicar. Então, sobre esse assunto a gente vai falar agora. E é claro que você, meu amigo e minha amiga estão em casa. Vocês podem participar a partir de agora através das nossas redes sociais. É só mandar a sua pergunta que a doutora Regina, é claro que vai responder. Bom, para entender melhor os nossos telespectadores, o que é a fonoaudiologia? A fonoaudiologia, hoje, nós trabalhamos com uma reabilitação e até mesmo tratamento em problemas auditivos, em problemas de linguagem, em problemas de fala. Na verdade, hoje a fonoaudiologia, ela abrange quase todas as áreas. Nós estamos hoje em Manaus trabalhando muito a parte hospitalar, que era pouco difundida no nosso estado e agora, graças a Deus, já está sendo mais conhecida. É claro que as empresas também do Distrito Industrial adotaram, né, esse sistema. A maioria delas existe uma profissional da área para atender os funcionários, é isso? Sim. Manaus nós temos um polo industrial que, graças a Deus, desde o início, eles adotam o fono, porque eles têm que ter um exame periódico que é a audiometria, né? Isso é requisito de lei. Então, hoje eles já têm um fono. A maioria, as grandes empresas, têm um fono dentro das suas empresas para fazerem essa audiometria e esse cuidado até do ambiente, para verificar EPIs, né? E para dar orientações de como tratar a audição, de como tratar a fala. Agora, doutora Regina, qual a importância hoje da fonoaudiologia, principalmente nos nossos amigos da melhor idade? Hoje a importância é grande, porque nós sabemos que o nosso país ele está crescendo o número de idosos a cada ano. E os idosos eles vêm sendo acometidos de várias doenças, por exemplo, a disfagia, problemas auditivos que já são conhecidos, as famosas doenças de Parkinson, Alzheimer, tudo isso nós atuamos ali na prevenção algumas vezes e em outras no tratamento direto.
Tá certo, doutora. Bom, e é claro que a nossa produção teve o cuidado de ir às ruas de Manaus e muitas pessoas participaram, fizeram suas perguntas e uma delas vai ser respondida a partir de agora pela senhora. Mas vamos ver quem vai perguntar. Meu nome é Simone, moro no Parque Solimões Tarumã. Doutora, é verdade que a voz envelhece? Que lindo. Sim. Ótima pergunta, ótima. A gente estava conversando isso ainda há pouco. O que acontece? Nós temos um probleminha chamado presbifonia, que é o envelhecimento das pregas vocais, o envelhecimento da voz. Então, com o passar do tempo, por isso que é importante a prevenção. A voz envelhece sim. A partir de que idade, doutora? Olha, hoje com a vida corrida, nós não colocamos assim umidade, não estipulamos umidade, mas a partir dos 60, 70, por aí, a voz já vem sofrendo suas mudanças. Na realidade, desde a primeira infância, quando você começa a balbuciar até chegar à idade mais madura, você percebe a diferença da tua voz. Bom, vamos então fazer uma pergunta que está chegando ao nosso telespectador. Eles querem saber o seguinte: por que os idosos sofrem muito com esse problema? Vou te responder em cima do que você me falou ainda há pouco. Sim. Eu sou filho de ribeirinho, não tive acesso, não tive essa cultura. Isso é verdade, mas os nossos antigos, eles trabalhavam demais, tinham problemas de respiração, tinham problemas educacionais que gritavam, então não tinham aquela prevenção. Hoje, os idosos, eles sofrem muito por conta disso. Muitas vezes, se você pegar um idoso, eu estava vendo o programa passado, as idosas que dançaram aqui. Isso, foi a coisa mais programa, linda. Hein? Sim. Claro, legal, ó. O que eu percebi? Vocês estavam conversando com um senhor e ele estava tendo uma certa dificuldade. A parte intelectual dele perfeita, mas a parte fonatória dele já estava tendo um pouquinho de dificuldade. Uma certa dificuldade. Sim, é porque esses idosos não tiveram, já quando perceberam uma certa dificuldade, um tratamento. Que legal. Bom, doutora, tem várias perguntas que chegam através das redes sociais. Chegando pelo WhatsApp, a Hilda Nascimento está perguntando ali do bairro Mauazinho. Doutora, como saber se eu estou com problemas na minha voz? Ela está perguntando. Essa resposta a senhora vai dar daqui a pouco, após o intervalo comercial. Não sai daí não, é rapidão, hein? A gente volta de novo conversando com a doutora Regina Pinheiro, que ela vai responder para a gente uma pergunta que veio das ruas de Manaus. Aliás, das ruas não, dos nossos internautas. Afinal de contas, doutora, deixa eu tomar primeiro uma água aqui. Está muito quente o lugar onde nós estamos. E antes da senhora responder a pergunta, sobre a água gelada, se realmente faz mal ou não para a voz. Até que ponto defende o bebê? E um detalhe, já tomei umas 4 vezes água e a senhora não tomou nada. Por quê? Responda agora a pergunta. Bom, primeiro porque eu já havia tomado bastante água antes de entrar, né? A Socorro já tinha me servido. Bastante. Bastante. E assim, respondendo a sua pergunta, em geral, a gente fala que é bom a pessoa se hidratar bastante. Eu não costumo dizer, 2 litros ou mais, porque você não sabe, cada pessoa, ela tem aquele suporte hídrico, ela tem aquela quantidade de água que ela sente à vontade de tomar. Só que a gente tem que lembrar que água gelada faz mal, porque nós estamos num lugar quente e úmido. Manaus, por exemplo, o próprio estúdio, como a gente havia conversado, né? Agora. O que acontece? Nós estamos aqui num lugar abafado, mesmo com ar-condicionado. Então, isso ajuda a ressecar o quê? As mucosas. E aí, não adianta que você não vai beber a água vai passar. Não. É tudo por osmose. Você tem que beber a água, hidratar teu organismo para fazer bem. Então, assim, você tem que tomar bastante água, esquecer de água gelada, que a gente está aqui num lugar muito quente. Então, aonde você passa, tem alguém vendendo uma água estupidamente gelada. Então, não, espere, pegue sua água, aguarde um minutinho, que rapidinho ela vai ficar no ponto ideal, e aí você toma. Doutora Regina, tem gente que pega água e toma rapidão, tem outras pessoas que pegam um prato de comida e são rápidos demais. Isso prejudica a voz? Sim, porque olha só, se você tomar uma água muito rápido, você, além de deixar teu aparelho de voz, fonador, que a gente chama, ele ainda está trabalhando ali, ó. Você tomou água, guti-guti, né? Uhum. Você não deu aquele tempinho respiratório para o teu organismo se reorganizar para você começar a falar.
Você vai tomar água e fala logo. Não. Ou as pessoas têm aquela impressão, vou tomar água rápido, que é para hidratar as cordas vocais rápido. Não, também. É errado, porque é por osmose. Então, você tem que tomar uma quantidade de água numa questão agradável, né? Sem pressa. Doutora, se a água gelada faz mal, e a comida quente também? O caldo, por exemplo, prejudica? Olha, tudo ao extremo é prejudicial. Tudo. A gente tem que lembrar sempre, a água gelada, ela faz mal. Mas tudo que é muito quente também faz mal, porque vai acabar afetando, queimando, lesando a tua prega vocal, né? Então, assim, tudo tem que ser numa temperatura adequada. Bom, doutora, tem uma pergunta aqui que vem do Jefferson ali da Ponta Negra, que ele fala, doutora, falando em voz, a gente vai falar de uma doença que é mais comum que imaginamos, a disfagia. É verdade que quem tem dificuldades na mastigação ou engolir alimentos pode sofrer desse mal? Sim, a disfagia hoje no país, ela é uma das doenças mais cometidas, né? Fatores neurológicos podem levar à disfagia, fatores emocionais, uma má posição de prótese pode te levar a uma disfagia. E se você não tiver uma prótese bem adaptada, né, lembrando dos nossos idosos também, ela vai te levar a uma voz mais pesada e também a uma dificuldade de mastigação. Existe um tratamento para isso? E quais são os cuidados que as pessoas devem ter? E os sintomas que elas têm? Olha só, falar de disfagia não é muito fácil. A gente tem que lembrar sempre a população que a disfagia é uma causa. Ela pode ser acometida de problemas neurológicos, pessoas que sofreram AVC, TCE, pessoas que estão hospitalizadas, com sondas. Então, assim, é muito complicado. O que você tem que fazer é começar a ter hábitos de vida mais saudável. E se observar, começou a sentir engasgo, começou a sentir aquela dificuldade para engolir, procura o teu otorrino, procura, se você for idoso, se você já tem problemas neurológicos, procura o teu neuro. E aí ele vai te indicar um fono. Bom, antes de nós irmos às ruas de Manaus, aliás, tem uma pergunta no WhatsApp, eu quero mandar um abraço muito carinhoso ao seu pai, que acompanha o nosso programa todos os dias, é o Samuel, né? Samuel Bulhões. Aí do bairro de Flores, seu Samuel, muito obrigado pelo carinho. Ele acompanha todos os dias, conversando com a doutora Regina aqui, ele não perde uma programação sequer do programa da nossa gente. Bom, vamos aqui ao WhatsApp, quem está com a gente fazendo uma pergunta, vamos lá, é o Lucas Pereira, cadê? Onde está? Vamos aqui nesse telão? Vamos... o Lucas está perguntando aí, doutora, como sei que mastigo errado? Só dá para saber se eu for até um fono? Necessariamente não. Você já começa a perceber em casa. Você começa a perceber um cansaço na ATM, né, nas articulações. Você começa a perceber uma dificuldade para engolir. Procura teu neuro, procura teu orto, procura o teu otorrino para a gente verificar. Não é só o fono. O fono, ele vem, sabe, auxiliando o diagnóstico. Então, assim, a gente precisa fechar essa dificuldade com esses profissionais. Bem, tem uma pergunta que chega da Larissa Casimiro, ali do bairro Rio Pioreni, que ela pergunta, doutora, o sono também pode ser causado, assim, pelos fatores ligados à sua área? Sono? Isso. Sim. O que acontece? Dificuldades respiratórias. No sono, a gente tem um probleminha chamado apneia do sono, que é aquele, quando você falta o ar, se acorda um pouquinho agitado, com a sensação de falta de ar, pode ser uma apneia. O ronco, o bruxismo, que ainda há pouco a gente estava conversando com a Socorro. Então, tudo isso são problemas do sono, que a fonoaudiologia vem para auxiliar também. Quem dorme muito, como que pode saber que ronca? E quem dorme sozinho, por exemplo? Mas geralmente você percebe, quando você está despertando, você começa a sentir como se estivesse afogando, ou você começa a perceber aquele cansaço ao acordar. Porque geralmente quando a gente acorda, a sensação tem que ser de bem-estar, não de mal-estar. Olheiras profundas. Geralmente a gente percebe muito em quem tem sinusite, rinite, também tem muitos esses problemas de sono,
porque são causados também por parte respiratória. E quem ronca mais, o homem ou a mulher? É complicado. Hoje no consultório aparece muito mais homens, né? Por conta do peso. Então tá, a gente vai agora, uma pergunta no WhatsApp que acaba de chegar. Olha, o Lucas Gomes pergunta, doutora, um hábito de vida saudável também ajuda a prevenir doenças relacionadas à sua área? Boa pergunta. Ótima pergunta. Muitas pessoas hoje têm aquele hábito da caminhada. Excelente. Por quê? A caminhada, se eu estou caminhando, eu estou tendo uma respiração. Mas aí eu tenho que ter uma respiração adequada. A fonoaudiologia, ela trabalha muito essa parte respiratória. Então, se eu tenho uma boa respiração, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. Então, a caminhada, alimentar, o hábito alimentar, de comer com calma, você sentar, se alimentar, gastar tempo para comer. A mastigação. Então, são hábitos que você tem que começar a corrigir. Hoje, na nossa vida é tão corrida, você tem que parar. Sono, ter aquele momento antes de dormir, relaxar um pouquinho para dormir. Está ligado à fonoaudiologia também. E os idosos que sofrem desses maus, por exemplo, que a gente acabou de citar aqui, qual a importância de uma terapia para eles? Olha só, a terapia hoje de fono, ela é demasiadamente importante. Por quê? Porque você vai trabalhar, além da prevenção, o problema já está instalado. Quando você descobre no início, é bem mais fácil. Porque você vai diminuir esse ronco em alguns casos. Em alguns casos você consegue banir o problema. Outros você precisa realmente da ajuda medicamentosa. Mas em geral, esses problemas com terapia a gente consegue solucionar. Mas tem que ir o mais rápido possível. Doutora Regina, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Quebra 13, desta terça-feira, do quadro Alô Doutor. Antes de encerrar, a última pergunta. Independente da profissão, qualquer pessoa pode procurar um fono, é isso? Sim. Hoje, o fono ele trabalha em todas as áreas. Então, é necessário. Você que é mãe, para verificar se o teu filho está na idade adequada. Você que é idoso, para ter uma qualidade de vida melhor. Você que é locutor, apresentador, cantor, para prevenir problemas futuros de voz. Então, assim, hoje qualquer pessoa pode procurar um fono, sim. E até por uma qualidade de vida, né? Desde quando nasce até a terceira idade, é isso? Sim, nós trabalhamos desde o recém-nascido até, eu digo que as minhas crianças maiores, né? Doutora Regina, muito obrigado pela sua participação mais uma vez na edição desta terça-feira, aqui no programa da nossa gente, Câmara 13, e suas considerações finais. Bom, eu gostaria muito de agradecer, vocês foram, assim, muito simpáticos, como sempre. Agradecer a oportunidade de falar da fonoaudiologia, de levar o nosso trabalho e de pedir para que você que está em casa cuide mais da sua saúde, tenha uma qualidade de vida, em especial nossos idosos, né? Que eles venham aprender a ter uma vida melhor, porque quando a gente está na melhor idade é que a gente está aprendendo mesmo. Tá certo. Muito obrigado, doutora. Obrigado você por ter interagido com a gente e ter feito também o programa desta terça-feira. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã, se Deus, nosso Pai, assim o permitir. A todos vocês, uma boa tarde e até lá.